E hoje nós estamos recebendo aqui agora no estúdio a psicóloga Marlene Monteiro para falar sobre transtorno bipolar. Bom dia, Marlene. Bom dia. Tudo bem, querida? Eu tô aqui com ela. Transtorno bipolar. Tá aumentando mesmo o transtorno bipolar, não tá? Sim. Tá. Então, de começa 10 anos pra cá. Então, explica pra gente o que é o transtorno bipolar, E que a qual gente a tão origem dele, escuta. né? A gente tem Isso. escutado tanto falar sobre isso, né? Ó, antigamente era colocado como psicose maníaco-depressiva. Era uma psicose. E que ao longo do tempo foi percebendo que ela tinha uma diferença, né? Entre o que é a depressão e a mania, e passou a ser usado o transtorno bipolar. E que de 10 anos para cá realmente tem tido um aumento grande. Talvez porque não soubesse diagnósticos, talvez pelos estresses, né, que vem a vida moderna, a exigência. Então o cérebro começou realmente a sofrer algumas... É considerado uma doença? É considerado uma doença porque dependendo do nível de profundidade pode levar a suicídio. Muitos dizem que não tem nem cura, né? Você tem um controle. Você pode fazer um controle, dependendo do nível, tem que tomar realmente medicação. Fala né? dos níveis pra gente, então. Isso aí, ela tem esses níveis, e quais são esses níveis do transtorno bipolar? Quando ele está em profundidade, por exemplo, porque o que é o transtorno? São duas identidades. A pessoa é como se o cérebro ele criasse identidades diferentes. Que muda sentimento, muda o pensamento, a forma, e ele pode alternar durante o dia. A pessoa ela tem uma hiperatividade e sai comprando tudo, e depois ela não recorda que fez aquilo. Eu já tive um paciente que na verdade, ele casava num nível de identidade. E depois ele descasava tipo porque uma amnésia? Tipo uma amnésia. Esse era um caso bem forte, profundo, né, que a pessoa ela não sabia que tinha feito aquilo e aí ela descasava, sabe? São dois polos opostos. E o paciente diagnosticado com transtorno bipolar, ele tem consciência da sua doença e até mesmo onde aflora, no tempo de aflorar essas crises? Ele não pode ter a consciência, sim. A partir do momento que ele é diagnosticado, orientado para aquilo, né? E os pais também ter essa percepção dessa mudança. Que são crianças, principalmente, são crianças agitadas, tem uma agitação muito grande e, de repente, tem uma depressão. É uma elevação e uma tristeza muito grande e que vai de um polo ao outro. Ele não tem esse intermediário. Esse ele passa de um lado... bipolar, ele já pode ser diagnosticado na infância e adolescência? Pode ser diagnosticado. É comum na infância? Está muito comum hoje nas crianças. Quais as causas? Olha, a causa... geneticamente, teve uns 20% que foi provado em termos de genética, mas na verdade pode ser o ambiente familiar. Eu acho que, assim, pelas minhas experiências de atendimento, eu vejo que tem muito a ver com as relações da família. Agora, então, a confusão familiar, os papéis dentro da família. Papel distorcido? Os papéis, funções. Porque tudo na vida... uma empresa como uma família é parecida. Tem lá as hierarquias, pai e mãe e filho. Então aqui tem o pai, aqui tem a mãe. Só que esses papéis nas relações, e tem a relação do casal e relação de pai e filho. Há uma confusão aí. Então a criança não sabe o lugar e o papel dela. Ora ela faz o papel de pai, ora ela faz o papel de casal e ora ela faz o papel de filho, percebe? Então ali não tem uma determinação. E ela, dentro dessa confusão, ela vai criar uma maneira ela vai criar uma identidade de sobrevivência, que pode ser o bipolar. Isso, estou falando da experiência de consultório. São mais homens ou mulheres acometidos pelo transtorno bipolar? Geralmente, as pesquisas falam que geralmente são mais as mulheres. Por quê? Mais emoção, será? Provavelmente, porque isso é um transtorno afetivo, é um transtorno de humor, né?
dentro dessa área e está envolvido realmente com a emoção. Quando a senhora fala do papel familiar e a noção do indivíduo dentro do seio familiar que se perde, o divórcio dos pais, sendo um fator estressor aí para a vida, especialmente de uma criança, pode determinar, então, porque essas mudanças de ambiente? Não. O divórcio, muitas vezes tem pais que eles não se divorciam, mas tem uma guerra lá dentro. É melhor, então, que nesse melhor caso, o divórcio, porque às vezes poupada. os pais não têm uma briga do casal, que eu estou falando da relação do casal. E essa é a relação do pai e filho, e mãe e filho, é confuso. Então, dentro do divórcio, quando é um divórcio saudável, sem problema, é melhor para a criança, ela vai ter uma mente saudável. Mas se é um divórcio complicado, que tem briga, e mesmo depois que divorcia, não separa, tem uma confusão aí, a criança sempre está nessa relação. Ela faz um jogo de unir o casal, né? Ela faz esse jogo. Então, dentro do que eu já atendi e comecei a pesquisar esse cérebro, o que levou a ser aquilo, tem toda essa confusão ali. E aí, aí no caso desse paciente, ele perde o controle desses personagens que o cérebro dele cria. Ele perde a identidade dele, a identidade natural de quem ele é e qual a função dele, qual o papel dele numa família. Ele precisa criar essa identidade para sobreviver. Porque eu pensava, aí ele vai por fazer exemplo, dois papéis, percebe? Eu pensava que o transtorno era uma coisa como que uma demência, não chega a ser uma demência. Não é uma demência. O Van Gogh foi diagnosticado com um transtorno bipolar. Ele se suicidou aos 37 anos. Quando ele suicidou exatamente no problema de depressão. É um estado depressivo muito forte que leva ao suicídio. Então, hoje, o que trabalha isso? Esses casos profundos é o lítio, né, que é um medicamento que leva realmente a trazer esse equilíbrio. Então, tem artistas, tem pessoas que têm o transtorno bipolar. Normais, que às vezes a gente nem imagina que é bipolar e convive conosco. Eu acho que o Chico Anísio, ele estava muito por essa via também, Eu tenho várias pessoas, né, que caminham conosco, ortodontistas, pessoas intelectualmente, né, alto índice intelectual que são, mas como tomam um remédio, né, estão sendo tratados, poderia dizer assim, estão estáveis. Isso. Além da medicação, é muito importante a pessoa ter a consciência dela. Porque uma psicoterapia, ela vai ter essa autoconsciência, esse ela começa a se autoconhecer. E ela tomar consciência dessa formação, principalmente os 0 a 7 anos de idade, que é a formação da identidade de uma criança, a criança não tem um aparelho neurológico ainda formado, porque ele vai formar a partir dessa idade. Então, tudo que os pais, o ambiente, toda aquela confusão na família, tudo aquilo é registrado, é internalizado. Então, ela internaliza para ela construir uma identidade. E ela vai, então, faz uma construção para sobreviver. Então, ela se torna em dois seres. Ela é duas pessoas completamente diferentes. Mas é por sobrevivência, percebe? Porque a natureza, ela é compensadora. Tudo aquilo que é confuso, ela vai inteligentemente criar um equilíbrio para sobreviver. Gente, o assunto é tão bom. Tô pensando aqui, o assunto tá tão assim que os três apresentadores, a gente tá tudo assim, um cutucando, tipo assim, deixa eu perguntar. Peraí, deixa eu faço. Mas quando eu tô com a mão levantada, hein, Carol? Eu levantei primeiro pela que você. ordem. Marlene, quando falamos assim de fatores estressores na vida de uma pessoa, uma perda, um roubo, a morte de alguém muito querido, qual a relação desses fatores estressores com o paciente diagnosticado com o transtorno bipolar? Pois é, essas situações, quando a criança ela já está num ambiente desconfuso, porque ela não sabe a identidade dela, ela não sabe a função dela. Porque na vida tudo é função, né? Dentro dessa empresa, cada um de vocês tem uma função, né? Que é a organização, dentro da organização são as funções. E o respeito com as funções e as relações. Dentro de uma família, a gente começa isso na família.
Então, dentro da família tem o pai e a mãe. Ali já é uma microempresa, ali já é uma organização de relação. Se a criança ela não tem internalizado, está muito confuso para ela já é frágil, ela já começou a não saber quem ela é. Então, diante da vida, porque os desafios vão acontecer, as perdas podem acontecer, isso faz parte da vida. São naturais, né? Isso é natural na vida. E temos que saber lidar com elas. Aí, uma criança nesse nível, ou que teve uma formação assim, ela já começa a realmente trazer esses transtornos para a sobrevivência, porque o transtorno é uma sobrevivência, para ela viver. Ela precisou fazer essa construção. Ela se constrói daquela forma diante daquele ambiente da qual ela entrou. Porque se a gente levar em consideração, uma criança, nós temos 2 cérebros. O cérebro animal é o cérebro que tudo que eu tenho, o animal tem. O animal tem medo, o animal tem insegurança e ele tem instinto. E o cérebro, que é o cérebro emocional, e o cérebro racional, é o cérebro humano. É a nossa evolução, só o ser humano tem, que é a evolução. Então, dentro desse cérebro animal, se esse cérebro não foi conduzido, não teve bons exemplos e teve toda essa confusão nesses 0 a 7 anos de idade, que é uma formação da identidade, ainda é o cérebro animal. Se olha para uma criança, ela é um animalzinho. Ela não pensa, ela não raciocina. Então, o que diferencia um cérebro adulto de um cérebro animal? Quando a gente pensa, hoje eu estou dando uma entrevista, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma consciência, eu tenho pensamento, eu penso. E o cérebro animal está relacionado ao nosso corpo. Então, dor e sofrimento e emoção está no corpo. Então, são emoções que não foram elaboradas, foram medos que não foram elaborados, foram inseguranças que não foram racionalizadas. Por quê? Para passar do cérebro animal para o racional tem um caminho, tem uma ponte. E muitas vezes, em vez de ter uma ponte, tem um paredão. Aí é o bipolar, percebe? Mas todos nós somos um pouquinho disso. Em algumas determinadas situações, a gente regride, a gente vai para o cérebro animal. Ou seja, as pessoas que falam... Necessidades que não são preenchidas e forçam a perder o racional. Porque você volta na regressão. Então, você vai falar em público, por exemplo, você tem medo, taquicardia, você está acessando o seu cérebro animal, seu cérebro no medo. Aí você perde o raciocínio, dá branco, você não consegue falar. E o bipolar, como que acontece? Como que ele funciona? É como se tivesse... tem uma quebra, uma cisão? É como se tivesse o racional e o emocional meio que separadamente. E aí a gente faz uma ponte. A psicoterapia exatamente é para fazer essa ponte, porque é o terceiro cérebro, o cérebro da consciência, que é o cérebro da paz, é o cérebro do equilíbrio. Por incrível que pareça, paz não tem emoção. A paz é uma elaboração, é um lugar sagrado, que é onde você integra o seu coração com a sua mente. Né? Mente e corpo. Esse é o nosso terceiro cérebro, o cérebro da evolução. É muita coisa, Mariana, do que você falou. Eu, como cristão, me identifiquei, né? A questão da distribuição dos papéis dentro do lar. A Bíblia fala muito sobre isso. Isso é fundamental. Pois é, a Bíblia fala muito sobre isso. A hierarquia do pai e da mãe. A relação pai e mãe é sagrado. A relação do casal não tem a ver com a relação de pai e mãe. E aí, às vezes, o casal, eles confundem isso. A criança, em vez de ser criança e ser filho, ela passa a ser a relação, percebe? Que é o terceiro ponto. O eu, você e a relação. A criança passa a ser a relação e ela não é a criança. Então, aí vai acontecer muitos transtornos. Depressão infantil, transtorno bipolar. Eu muito feliz de ouvir você falar sobre isso, mas eu queria te perguntar, eu vou usar uma ilustração da área médica também. Eu, como pai, já tenho 3 filhos, frequentei muito consultório pediátrico. E durante esses anos, muitas vezes, a gente ia no consultório pediátrico e quando, em geral, e eu vi isso acontecer com os meus amigos também, quando o especialista não tinha uma resposta para dar para a gente, ele dizia, isso é uma virose, né? Uma virose, tudo era virose. Você não acha que, fazendo então essa analogia com a questão pediátrica, você não acha que muita coisa hoje os psicólogos e os psiquiatras estão atribuindo a transtorno bipolar não sendo meio que essa ideia da virose? Está tendo muita confusão de não saber fazer esse diagnóstico, por ser uma doença que está realmente em ascensão.
Então, os profissionais, poucos profissionais... Você acha que falta conhecimento? Está faltando conhecimento, está faltando profundidade disso, né?